Em janeiro de 1919, um trem parou numa estação remota da Sibéria. Dentro dos vagões, havia 1.200 crianças mortas de frio. Nenhuma delas tinha documentos. Nenhuma tinha nome registrado. E até hoje, ninguém sabe oficialmente de onde elas vieram. Isso não é lenda. Isso está em registros históricos que raramente chegam ao público ocidental. Agora pensa comigo. Se 1.200 crianças desaparecem e morrem, alguém sabe quem elas são. Alguém sente falta. Alguém procura. O fato de que ninguém jamais reclamou esses corpos, e de que o governo soviético nunca deu uma explicação completa, é o verdadeiro mistério aqui. Isso não é uma história sobre o passado. É uma história sobre o que acontece quando um Estado decide que certas pessoas simplesmente não existem. Vou te contar o que se sabe. E o que foi deliberadamente apagado. O contexto é 1919. A Rússia estava no meio de uma guerra civil brutal. De um lado, os bolcheviques vermelhos. Do outro, os brancos monarquistas. E no meio, a população civil sendo esmagada pelos dois lados. Nessa época, o Comitê Tchecoslovaco da Cruz Vermelha estava tentando repatriar soldados tchecos que tinham ficado presos na Rússia depois da Primeira Guerra Mundial. Eles controlavam partes da ferrovia Transiberiana, que cortava o país de ponta a ponta, mais de 9.000 quilômetros de trilhos. Foi nesse caos que o trem apareceu. Relatos de oficiais tchecos descrevem vagões de carga transformados em improvisados abrigos. Crianças amontoadas umas sobre as outras. Sem comida suficiente. Sem aquecimento adequado. No meio do inverno siberiano, onde a temperatura bate em menos 40 graus. Quando o trem foi encontrado parado, a maioria das crianças já havia morrido congelada. Mas aqui está a parte que ninguém consegue explicar. Quem colocou essas crianças nesse trem? Não havia adultos responsáveis vivos. Não havia manifesto de carga. Não havia lista de nomes. Não havia nenhum registro oficial de origem. Uma teoria que circulou por décadas diz que essas crianças eram órfãos de guerra. Famílias destruídas pelo conflito entre brancos e vermelhos. Crianças jogadas nos trens por pessoas desesperadas que acreditavam que o trem levaria a um lugar mais seguro. Mas essa explicação tem um problema enorme. 1.200 crianças não entram num trem sem que alguém organize isso. Alguém selecionou esses vagões. Alguém tomou a decisão de movê-las. Havia uma estrutura por trás disso, e essa estrutura nunca foi identificada. Se isso te surpreendeu, se inscreve no canal. A gente cobre exatamente o tipo de história que a mídia mainstream decide ignorar. Agora vem a segunda camada desse mistério. E ela é ainda mais perturbadora. Pesquisadores russos que investigaram arquivos soviéticos nos anos 90, depois da abertura dos arquivos com o fim da URSS, encontraram referências a operações de transferência de crianças durante a Guerra Civil. Essas operações tinham nomes em código. Eram oficialmente descritas como evacuações humanitárias. Mas os destinos dessas crianças frequentemente nunca eram registrados. Havia uma política, não explícita mas amplamente praticada, de remover filhos de famílias consideradas inimigas de classe. Kulaks, nobres, comerciantes. Qualquer um classificado como inimigo pelo regime bolchevique emergente podia ter os filhos separados e transportados para longe. O que os arquivos sugerem, e o que nunca virou narrativa oficial, é que pelo menos alguns dos trens da Sibéria carregavam crianças que foram deliberadamente separadas de suas famílias como punição política. Não eram órfãos. Eram filhos de pessoas que os bolcheviques queriam apagar da história. E apagar os filhos era apagar o futuro dessas famílias. Isso muda tudo sobre como você vê a história do trem. Não é uma tragédia de guerra. É potencialmente um crime de Estado cometido contra as crianças mais vulneráveis possíveis, encoberto pela névoa do caos de uma guerra civil. E aqui está a pergunta que vai ficar na sua cabeça. Se o governo soviético tinha registros dessas operações e os manteve fechados por décadas, o que mais foi feito sob o mesmo pretexto de evacuação humanitária? Quantos outros trens existiram? Quantas outras crianças desapareceram sem nome, sem registro, sem que ninguém pudesse nunca procurar por elas? Os arquivos abertos nos anos 90 eram incompletos.
Partes foram destruídas. Partes permanecem classificadas até hoje, agora sob o governo russo. E esse é o padrão que se repete na história. Não é o crime em si que é mais assustador. É a capacidade de um Estado de fazer com que 1.200 crianças simplesmente não existam nos registros. De transformar vidas em ausências. De criar um silêncio tão completo que a história inteira quase se perde. O trem da morte da Sibéria existiu. As crianças existiram, mas para os governos que vieram depois, elas nunca tiveram nome. E isso, talvez, seja o maior crime de todos. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal existe para alcançar. Alguém que não aceita a versão oficial quando ela tem buracos do tamanho de 1.200 crianças desaparecidas. Se inscreve, ativa o sino. Porque a próxima história que a gente vai contar é do mesmo nível. E você não vai querer perder.